eu acho que para mim era mais fácil me encontrar aqui do que na minha casa. Sabe, chegava a ser de segunda a segunda. A Portuguesa até hoje representa muito, até hoje. A minha esposa eu conheci aqui dentro, sabe? Então tudo isso faz parte da minha vida. Sem contar as lembranças que eu tenho do meu pai, que me trouxe para cá. Então isso para mim é um negócio meio maluco até de falar, sabe? E aí eu tive a oportunidade de ir na Portuguesa, onde encontrei grandes amigos, me deram uma cobertura muito grande, e graças a Deus eu demonstrei que teria condições e capacidade de dar uma continuidade. Falar da Portuguesa para mim é muito difícil, porque eu tenho um amor muito grande por esse clube. Eu não sei se é uma dívida de gratidão por tudo que a Portuguesa fez. Se hoje existe um Eduardo que é conhecido no meio esportivo, futebol nacional, é devido a esse clube. Costumo dizer para as pessoas que aqui é minha segunda casa. Eu me sinto muito à vontade aqui. Quando eu venho ao Canindé, me sinto muito à vontade. Você não podia ter perguntado isso aí para mim, cara. Isso é muito difícil, cara. Depois parei de jogar, fui fazer outras atividades. E eu fiquei 30 anos sem aparecer no Canindé. E é muito diferente. É muito diferente. Quem viu um clube com mais de 90 mil sócios, competindo em vários esportes ao mesmo tempo, futebol de salão, hóquei, um clube completo. Aqui era lugar de encontro, de reunião de famílias, né? Então, e ver a Portuguesa hoje, saber de todas as histórias, né, que estão acontecendo, então, é difícil falar da Portuguesa. Para mim aqui é minha casa, né? Que é minha segunda casa. Eu gosto de estar aqui. Eu gosto de conversar com as pessoas. Encontrei vários ex-amigos aí do passado, né? Torcedores, pessoas que trabalharam comigo. Então, desculpa aí. Eu vivo a Portuguesa há 60 e poucos anos. Então eu nasci em 61, no mês de maio. Eu me tornei sócio, meu pai em novembro eu acho que eu já era sócio. Já curti muitas coisas boas e também as ruins, né? Quando eu entrava com meu pai aqui era... E ó, chegou um dia que eu falei pro meu pai, pai, você não vai assistir mais jogo comigo. Você lá e eu aqui. Porque saía alguns tumultos, e eu falava, pai, você pra lá e eu aqui. E quando eu chegava em casa ainda aconteceu de levar uns petelecos, mesmo já grandão. Mas, pô, isso pra mim aqui, Canindé pra mim é minha vida, cara. Nós tivemos uma mudança de elenco muito grande do 84 para 85. Nossa campanha em 84, se eu não me engano, não foi uma boa campanha. Campeonato Brasileiro a gente foi mal, a gente não vinha bem no Paulista, se eu não me engano. E houve uma reformulação para a equipe de 85, quando chega Toninho, chega o Célio, outros atletas, Hernando Banana, Luiz Miller, e o pessoal vem, e a equipe era bem unida. Eu posso falar que nós tivemos duas pessoas muito importantes, né? O nosso técnico, junto com o seu preparador físico, que era o Pardal, e o Jair Pisserni, né? Pisserni como técnico, o Pardal, eles comandaram muito bem esse elenco na forma de
de unidade, de liberdade. E o Luiz Pereira, né, que foi o nosso grande maestro dentro de campo, uma pessoa que no extracampo agregava muito, porque ele se interessava não somente por nós jogarmos ao lado dele, mas ele se interessava no nosso dia a dia, na nossa família. E eu acho que esse é um fator que foi muito importante para a campanha de 85. Então, o Luiz era um ídolo da minha infância. Eu tinha como... Sempre foi. Para mim, o melhor zagueiro que o Brasil já teve, na minha opinião. Isso é uma coisa minha particular. E eu falo isso porque não é só ele como jogador que foi sensacional. O tempo que ele jogou no Palmeiras, Portuguesa, outros clubes como Santo André e fora do país. Não só pelo Luiz jogador, mas pelo Luiz amigo, Luiz Pereira comandante, um capitão de uma equipe de verdade. Ele gostava que todos ficassem juntos, não deixava ninguém de fora. Se o menino da base subisse para treinar, ele tratava igual um jogador veterano. Então não tinha acepção de pessoas. O Luiz era uma pessoa sensacional. Ele foi o grande líder nosso, para mim um exemplo de pessoa, de caráter e um exemplo de atleta, né? Portuguesa representou tudo, porque foi a minha saída do Palmeiras, falaram com Oswaldo Teixeira Duarte, e aí fui para a Portuguesa. Então para mim significou muita coisa. Esse ano passei um ano espetacular, nós somos praticamente campeão paulista, vice-campeão paulista, porque jogamos o segundo turno, ganhamos, São Paulo ganhou o primeiro turno e na final de tudo, São Paulo foi campeão. Para mim foi uma passagem espetacular. Creio que onde teve Serginho, que era o goleiro, o Pérez, eu, Eduardo e o Pérez. No meio estava o Célio, estava o Edu Monegon, e na frente tinha o Toquinho, que era mais experiente, Toquinho, o Jonas, o Jota, tinha também o Toninho, que veio de Jaú, se não me engano, que era o delanteiro, tem o Esquerdinha, que jogou no Palmeiras também. Então nós tínhamos grandes jogadores. Esse ano voltou a firmar e aí começaram depois a sua vida praticamente profissional em algumas outras equipes. Eu cheguei à Portuguesa em 79, no segundo semestre, para fazer uma avaliação. Eu vim através de um amigo do interior, Rubens de Almeida, era um correspondente da Gazeta Esportiva na época, e eu cheguei aqui. A Portuguesa, na época, tinha um alojamento aqui, em frente à antiga garagem ali da CMTC, pensão da Dona Flora. Tinha um quarto para o Juvenil A, seria o Sub-20, um quarto para o Juvenil B, que seria o Sub-17, que seria o meu caso, né? E nós fizemos um tempo de avaliação, eu vim com mais 2 amigos, esses amigos não foram aprovados nas 2 primeiras semanas, retornaram para casa, e eu fui aprovado e continuei. E eu jogo, então, de 80 até 90, que são 10 anos, como eu falei, são 4 anos como amador, até porque na nossa época o atleta não profissionalizava antes dos 20 anos, e foram mais 6 anos como profissional. E para mim é uma alegria saber que eu joguei bastante com essa camisa, e pude representar a Portuguesa. Dos jogos que eu fiz, eu tenho um maior número de vitórias, né, do que derrotas, isso é muito importante, e tenho campanhas excelentes também, como essa do Paulista vice-campeão, e brasileiros aí também que eu tenho com a Portuguesa. Graças a Deus sempre a gente disputou na elite, e então eu fico muito feliz por isso, estou muito contente de saber dos meus números pelo clube. O Edu também foi uma parceria espetacular. Era uma pessoa que conversava muito, era uma pessoa que era prestativo, ha demonstrado um grande trabalho na Portuguesa. Ele era um grande amigo, também foi um dos grandes jogadores que eu tive o prazer de jogar ao lado. Que a gente fazia vaquinha todo jogo, até a bandinha. Puta,
tinha, assim, e muita gente gostava de ficar, não fazia parte da torcida em si, mas gostava de ficar porque era uma festa, cara. Então tudo começou aqui, em matéria dos Leões, foi o primeiro lugar. Claro, hoje tem, né, a torcida tá lá, que é uma... Vou falar um negócio para vocês. Você falou de uma coisa que me marca aqui. Hoje uma coisa que me marca é essa garotada dos Leões, cara. Tem garoto aí que nunca viu a Portuguesa jogar uma Série A, cara. E esses caras, eles estão, sabe, fazendo algo que, sei lá, se alguém teria essa condição de fazer, sabe? Então, quando eu vejo essa molecada, para mim é um maior orgulho, que esses caras nunca viram uma Série A. Então, para mim, eles são os baita dos heróis e isso me enche de orgulho, cara. Eu sempre falo isso. No ano de 1984, houve um treinador aqui na Portuguesa que ele não gostava muito do meu futebol. Ele não era muito fã do meu futebol. E então ele me colocou à disposição para um possível empréstimo, né? E a Portuguesa me colocou à disposição do Guassuano. E nessa semana que eu estava para ir para Mogi Guaçu, para jogar no Guassuano, aconteceram 2 jogos amistosos. Uma quarta-feira à noite em Santos, contra a Portuguesa Santista, e depois teríamos uma reabertura do Pacaembu contra o Palmeiras, um sábado à tarde. Isso em junho de 84. O Leís ficou sabendo da história e o Leís, vamos dizer assim, entre aspas, armou um jeito de eu ir para o jogo. Ele falou que estava machucado, lesionado, e não foi para o jogo. Então eu achei que eu ia jogar, poder mostrar meu futebol antes de eu sair da Portuguesa, para o seu pai poder, aí já falei o nome do treinador, para ele poder ver meu futebol. E acontece que no jogo ele improvisou um volante de zagueiro e não me colocou para jogar. Ou seja, ele estava demonstrando que não queria que eu fizesse parte do elenco. Só que no decorrer do jogo, o volante que estava de zagueiro machucou, que era o Beto, filho do Sr. Hermínio, e eu entrei. Estava 3-0 e o jogo terminou 3-0. No sábado tinha um jogo no Pacaembu contra o Palmeiras, então eu fui como titular, porque o Leí estava fora, o Beto estava fora, e eu fiz a dupla com o Mauro Ramos, e nós éramos os atletas da base, e vimos jogando junto há quase 3 anos, né? E nós fizemos uma partida muito boa, e eu fui melhor atleta desse jogo. Eu ganhei todos os prêmios do jogo. Ganhei motorrado, caixa de biscoito, colchão, enfim. Eu ganhei todos os prêmios como melhor jogador. E isso foi o que deu a minha permanência na Portuguesa. Né? A partir desse jogo, eu não saí mais da Portuguesa. Senão a história teria sido outra do Eduardo em relação a esse clube. Isso é algo que as pessoas não sabem. A torcida se preparou, né? Porque era a final do primeiro turno contra a Ponte Preta. A gente ia, caso ganhasse, ia ganhar o primeiro turno para disputar a final. E foi programada uma baita festa. Naquele jogo teve até elefante que entrou aqui no estádio. Tinha a nossa bandinha. Os leões naquela época ficavam aqui, sabe, nessa área aqui. Não tinha, os bancos de reserva não eram assim cobertos, então você tinha uma boa visão, sabe? E sem contar a diferença aqui, era as famílias, sabe? Era muita família, era muito gostoso, sabe? E a torcida, os Leões, se fez uma grande festa. E isso, até pelo entrosamento que tinha torcida, jogador, sabe? Era tudo, mais ou menos, se tornou amigos. Então isso foi um diferencial. E chegou onde chegou, né? Infelizmente, na final, não conseguimos, mas foi ótimo. Foi uma grande campanha. Sem dúvida, a final de 85. Portuguesa ser campeão paulista primeiro turno. Um campeonato longo, se eu não me engano, aquele ano foram 20 equipes de maio até novembro ou dezembro. Então, um campeonato longo. E a gente com uma equipe totalmente reformulada, bastante jovens. E nós conseguimos fazer a melhor campanha da primeira etapa.
já classificando para a semifinal, e depois fizemos a semifinal contra a Ferroviária, passamos pela Ferroviária e fizemos a final contra o São Paulo, um excelente clube. Acho que dos 11 atletas, 10 pelo menos eram seleção brasileira, e aquela sem dúvida foi para mim, as 2 partidas foram as mais especiais, e foi o momento mais especial que eu vivi na Portuguesa, poder representar a equipe nesse nível, né? Esse foi o melhor momento meu. No dia do meu casamento, aí levantei naquele sábado, pai, vamos cortar o cabelo? Aí meu pai falou, não. Falei, bom, já que você não vai cortar, eu já sei onde que eu vou. Vou vir para a Portuguesa, né? Aí fui para a sauna, né? Aquele dia do casamento e tal. Mas isso aconteceu de ter um jogo aqui no mesmo dia. Eu ia casar na igreja Nossa Senhora de Fátima, acho que era umas 7 horas. E às 4 horas tinha um jogo aqui. Nesse meio tempo apareceu o meu padrinho de casamento, também era da Portuguesa. E vamos aí. Pô, vamos assistir o primeiro tempo, pelo menos, né? Primeiro tempo eu consigo assistir. Aí viemos assistir, cara. Muitos amigos meus que iam pro casamento daqui, pô, você é louco. Falei, primeiro tempo. Cara, quando eu saí daqui, quase que a noiva estava no altar e eu estava chegando. Quase aconteceu isso aí. Mas faz parte, foi muito legal. Claro que levei umas broncas bravas, né? Mas já sabia como era. Então, tem uma história que as pessoas não sabem e elas não contam, né? O lance do Edu, sensacional. Sem comentário, o Edu era genial. O Edu Marangon era um jogador diferente para nossa época. Mas o que as pessoas não sabem é que quem treinou aquele lance durante toda a semana foi o Toninho, que era o nosso meia, segundo volante, o camisa 8, né? Ele pediu pro Serginho, pros goleiros ficarem um pouco adiantados para ele bater na bola. E no jogo sobrou pro Edu. E o Edu era muito perfeito nessa questão das bolas longas. E foi um lance muito especial, né? Muito especial. Bonito. Todos falam sobre isso, a genialidade do Edu, uma coisa... ali talvez uma bola, um gol primeiro nosso, talvez, né? A história pudesse ter sido outra. E nós sabíamos que a Portuguesa, ela teria que fazer uma boa campanha em 85 novamente. Então nós nos fechamos, né? Como sabemos, o Jair Pisserni e o Luiz Pereira foram 2 ícones, 2 pessoas importantes para que tudo isso acontecesse. O Jair no comando da equipe e o Luiz no comando geral, né? Porque ele fazia todo um trabalho extra-campo, um trabalho com famílias, com jogadores, dando apoio também às categorias de base. E a Portuguesa é uma camisa muito forte. Jogar com a camisa da Portuguesa é aparecer nível mundial, né? É aparecer nos 4 cantos da terra. Onde tiver futebol, as pessoas sabem que existe a Portuguesa, que sempre foi uma equipe forte. E nós tínhamos que reafirmar isso. Então nos fechamos, tivemos o apoio da torcida importante demais para a gente. A nossa proximidade com o torcedor foi muito grande, a ponto de nós irmos à casa dos torcedores participarem das nossas festas, né? Então deu uma sinergia legal. E tudo isso aí fez com que nós chegássemos ao vice-campeonato paulista, né? E com uma campanha exuberante. Hoje nós temos o Risonho aqui, mas nós tivemos também aí o Carlão, o Lambão, o Chico da Custódia, eu vou esquecer de falar, Chiquinho, os motéis. Os caras eram amigos, parceiros, levavam a gente junto, estávamos juntos, aconselhavam a gente, enfim, cobravam também, né, uma cobrança mais honesta, sincera. Então, a sinergia foi legal, sabe? Foi um ano assim atípico, né? Nós tínhamos churrasco todas as terças-feiras, e jogadores com sua família participando, traziam os amigos, e alguns torcedores vinham juntos, participavam, diretoria. Então foi um ano muito legal, foi um ano diferente mesmo, né, Zóio? Aquela caminhada de 85 foi diferente, foi diferente. Até mesmo a torcida, quando se preparava para os jogos, um jogo inesquecível foi aqui contra a Ponte Preta, né? Eu mesmo estava em cima da marquise, que nós mandamos tingir papel higiênico, verde e vermelho. E quando o time entrou em campo, nós jogamos aquele papel.
comprava bandeirinha, nós compramos um monte de bandeirinha do Brasil, aquelas de plástico pequenininha, pintamos de vermelho, passava as noites aqui fazendo, tudo pensando nas comemorações, né? Foi um caminho muito legal, né? Foi diferente para o jogador. O Jair Pisserni foi um cara que agregou, ele era muito aberto, sabe? O cara que, Guizonho, vamos fazer isso, não sei o quê, hoje vamos empatar o lugar, vamos, sabe? Viagem para fora mesmo, né? Quando acabava o jogo, para onde vamos? Vamos empatar o lugar, então vamos juntos. Então tinha essa, a torcida e o time em si, naquele ano, foi muito legal mesmo. Nós fechamos no geral em primeiro, o São Paulo fechou no geral em segundo. E aí o São Paulo jogou contra o Guarani, se eu não me engano, a semifinal, e nós jogamos contra a Ferroviária. Houve empate do São Paulo com o Guarani em Campinas e uma vitória no Morumbi 3-0. 0-0 e 3-0. Houve empate Portuguesa 2-2 com a Ferroviária Araraquara e vencemos outro jogo em casa 2-0. E fizemos a final contra o São Paulo. Foi um campeonato extenso, foi um campeonato longo. O lance do Edu, que aquela bola e todo mundo acompanhando a bola. Sensacional. Putz, sabe? Gênio. Aquelas coisas, nós lá em cima na arquibancada, né? Estádio lotado, ver os leões, é algo, um ano maravilhoso. Dividiu o estádio, né? Dividiu o estádio, torcida portuguesa em peso, dividiu o estádio. E essa sinergia entre a torcida e os atletas, né, foram sensacionais, tanto é que a gente mantém a amizade até hoje. A gente se encontra, recentemente o Carlão, o Lambão, você está mais próximo da gente aí, e acho que muito legal. Acho que se a Portuguesa tivesse sempre fechado entre elenco, torcida, diretoria, a Portuguesa tem um potencial para chegar à conquista de títulos, com certeza, não tenho a menor dúvida disso. Sempre lusa. Sempre lusa. Sempre lusa. Sempre lusa.